Ontem, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa Selic de 13,25% para 12,75% ao ano. No comunicado divulgado após a reunião, o comitê argumentou que que a redução da taxa é compatível, entre aspas, né, compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 24 e, em grau menor, o de 25. O Copom voltou a defender o cenário, né, que o cenário demanda uma serenidade, mas já sinalizou que pode cortar novamente a taxa Selic em 0,5 ponto percentual no próximo encontro. Apesar disso, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, disse que a redução foi, digamos que, tímida. Para a gente fazer um balanço sobre a reunião do Copom e sobre os sinais que o Banco Central tem dado ao mercado, estamos com ele, o rei de Sucupira, o nosso galã da redação, nosso Rodrigo Oliveira, Mr. R, meu querido. Que é isso, sem comprometimento nenhum. Seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília, Rodrigo. Boa tarde, bom dia a todo mundo aí, boa tarde, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, Wilson. Vamos que vamos. E vamos que vamos. Trazendo aqui o nosso Galo Andrade, né, o Rodrigo Oliveira, me parece que o Roberto Campos Neto tenta cozinhar o galo. Quer falar uma coisa aqui? Eu não posso falar isso pelo programa, senão eu vou ser cancelado. Mas, quase que eu ia fazer uma referência, gente, quase que saiu algo aqui, quase que sai aqui uma referência não muito amistosa à presidente do PT. Mas a verdade é o seguinte, né? O PT está cozinhando a Gleisi Hoffmann, né? Porque por mais que ela fale, precisa reduzir, esse canto do galo, pelo menos nesse momento, ainda não deixou o PT totalmente feliz, né? Rodrigo, a pergunta é a seguinte: quem tem razão? A dona Gleisi Hoffmann ou a equipe do Banco Central? Rapaz, eu estou esperando o dia que eu vou viver para concordar com a Gleisi Hoffmann. Mas, dito isso, é óbvio que não só ela, como todos nós gostaríamos que o Banco Central fosse mais veloz ou mais agressivo nos cortes, né? Inclusive, parte do mercado financeiro vinha precificando algum corte de 0,75 até o fim do ano, né? O Banco Central já tinha indicado, quando iniciou o ciclo de cortes, que ia ficar em 0,50 e agora reforçou nessa reunião de ontem, que terminou ontem, no corte de 0,5 ponto percentual e falou, olha, as próximas devem ficar em 0,5 ponto percentual, ressalvada uma mudança de cenário, que a gente não vai ver. A inflação deve piorar numericamente, né? Daqui para o fim do ano, que é o esperado, todo mundo já sabia que isso ia acontecer, o Banco Central já sabia, piorou um pouquinho a projeção do Banco Central ali para a inflação desse ano, do ano que vem e do ano de 2025, né? 0,1%. Esse pessoal de economia, mercado financeiro, gosta de falar, não, subiu na margem, né? Porque não subiu nada. Na margem não nasce grama, é o que eu sempre costumo dizer. Então, assim, teve um reajuste aí das expectativas de inflação, mas o que preocupa agora é justamente o que o Haddad vinha falando anteriormente, que é política fiscal e política monetária andarem de mãos dadas, ou pelo menos andarem para o mesmo lado, e isso não está acontecendo. Ninguém acredita no arcabouço fiscal, tanto que o comunicado do Banco Central coloca esse parágrafo, que é um parágrafo novo, falando justamente isso. Olha, o governo tem que como é que se diz, se esforçar aí na persecução da meta fiscal para o ano que vem, que seria zerar o déficit primário. O que é zerar o déficit primário? É você gastar somente o que você arrecada, desconsiderando aí o que você gasta com juros, né? Parece fácil, parece comum para mim, para você, para as pessoas que têm contas a pagar, boletos chegando todos os meses, mas o governo e os políticos em geral, e aí não é um problema do governo Lula especificamente, mas é um problema de político. O político gosta de dar coisas, né? De gastar dinheiro. E o Congresso, como não está muito alinhado com o governo, não está afim de cobrar a fatura da população, porque para você dar alguma coisa, você tem que
pagar de alguma forma, né? Porque a gente tem essa coisa no Brasil que é uma espécie de baú da felicidade da tributação, né? A gente não entende que para a gente ganhar aquele prêmio lá no final do ano, a gente precisa pagar o carnezinho, né? Então a gente acha que vai ganhar o prêmio sem pagar o carnê. Não vai acontecer e o governo está se colocando, o governo não, a equipe econômica do governo está se colocando aí numa sinuca de bico sem ter muita saída, porque o tanto de despesa que está previsto para o ano que vem no orçamento é, obviamente, fora de proporção para aquilo que o governo vai conseguir arrecadar, a não ser que aumente os impostos de forma um pouco mais agressiva. E aí o que o Copom está dizendo é o seguinte: olha, enquanto enquanto o mercado não tiver firmeza ou segurança de que o governo está comprometido com a meta fiscal, né, com a saúde das contas públicas, a taxa de juros vai cair desse jeito, de 0,50 em 0,50. A Glaze reclama da velocidade, tudo, mas tem esse problema, que é um problema caseiro. Esse a gente consegue resolver, porque é nosso, está sob o nosso controle, né, que é controlar as despesas do governo. E os recados que o governo tem dado são ruins, né? Eu comentei ontem, Esther Dweck falando que se tiver um crédito extraordinário, ela vai dar aumento para os servidores. Ora, você tem um dinheiro que você ganhou no jogo do bicho, né? Você ganhou uma graninha no jogo do bicho, ganhou 3 mil. Você não contrata um plano de saúde mais caro, porque no mês que vem você tem que ganhar no jogo do bicho de novo. E essas coisas não são assim. Então você não faz despesas contínuas, né, com receitas que não são recorrentes. Esse é um dos problemas, o mercado vê isso de uma forma ruim e aí começa a cobrar mais juros. Além disso, aí a gente tem problema que a gente não consegue resolver, que é o aperto monetário nos Estados Unidos. O Copom também levanta esse ponto, que conforme os Estados Unidos vão subindo os juros deles lá, a gente começa a diminuir o nosso piso, até onde a gente consegue baixar. Porque teve anúncio da taxa de juros ontem do Fed, né, Rodrigo? Exatamente. O Fed manteve a taxa de juros lá entre 5,25 e 5,50, mas meio que prometeu um aumento na próxima reunião. E aí o que acontece? Essa diferença entre a taxa no Brasil e a taxa nos Estados Unidos, ela tem um número ali meio mágico, que ninguém sabe muito bem qual é, mas todo mundo fica rondando aquilo ali. Olha, se eu vou ficar com R$1 na mão, quanto que eu tenho que ter de remuneração? E se o dólar está me pagando 5% ao ano, quanto que eu tenho que ter para segurar real? Esse que é o ponto. Então, conforme vai subindo lá, vai diminuindo o nosso espaço para cortar aqui. É claro que ainda está longe, a gente está com o juro lá na estratosfera mesmo, mas ainda tem esse receio aí. E aí são contas, né? Às vezes as coisas não são exatamente o que a gente gostaria, porque a matemática não deixa. Na matemática do governo, aí as coisas são diferentes. É um cenário quase de uma realidade paralela, né, Rodrigo? Porque você falou muito bem sobre o carnezinho do Baú da Felicidade. Eu lembro, né, da minha infância, né, daquele tempo, de outrora, de televisão, que não existia televisão em HD, né, telefone ainda se usava para falar com pessoas, né, em um tempo um tanto quanto não muito distante, né, parafraseando Star Wars, em uma galáxia, né, não muito distante. E eu lembro que o próprio modelo de negócio do carnezinho, do Baú da Felicidade, era uma modalidade de negócio maravilhosa, né? Porque você pagava aquele carnezinho como se fosse uma poupança, para no final você retirar uma mercadoria que era superfaturada. Então, tem isso. Né? Então, assim, você atirar ali uma televisão pelo carnê do Baú da Felicidade, numa loja que você pagaria normalmente R$300, lá na loja do senhor Silvio Santos, ele cobrava R$400 pela mesma televisão. Então, mesmo o carnezinho do Baú da Felicidade, você existia, né? Você tinha aí esse pensamento de longo prazo que, de novo, né? Dinheiro não nasce em árvore. Né? A diferença, como você falou, a diferença entre nós, né, cidadãos comuns, pagadores de impostos, não é, e a classe política, é que aí entra aquela coisa, Rodrigo. Todo mundo gosta de gastar. Quem não gosta, né? Quem não gosta de uma poupancinha, ir pro, sabe,
pegar ali seu salarinho, ir para um bom restaurante, fazer uma graça. A diferença é que a classe política faz esse tipo de graça com o teu dinheiro, você que está no chat, né? Os caras pagam o restaurante deles com dinheiro de cota parlamentar. Os caras têm carro na Câmara com dinheiro de auxílio. É o dinheiro que não é deles. E mesmo assim, os caras ainda têm 30, 40 pau de salário. Então, esse é o problema. Quando você pensa, né? Quando você tem um elemento que não é seu, você pode gastar à vontade. What the hell, né? O problema, como bem explicou o Rodrigo Oliveira, é que se você parte dessa premissa, né, todos nós sofremos porque você gasta um dinheiro que não tem, de uma arrecadação que vai ser... Né, que já estão dizendo que para 24 essa meta do déficit zero ela é mais ilusória do que outra coisa, né, como você bem falou, e a consequência vem na taxa de juros que não consegue ser reduzida no patamar que o PT quer. É aquela coisa, né, Rodrigo Oliveira? Eu também estou ansioso por um carnezinho gostoso para trocar o meu carro, que ele está precisando. Só que eu não posso fazer isso agora com uma taxa de juros desse tamanho, né, amigo? Tem que esperar um pouquinho. Sim. E tem uma coisa importante que aconteceu ontem também, porque o Banco Central foi unânime. Isso quer dizer que os dois indicados pelo governo Lula, o Gabriel Galípolo e o Ailton Aquino, também concordam que há um risco de não consecução da meta fiscal, né? Porque o que sai no comunicado do Copom é só o que é consenso no colegiado. Na ata, eles especificam mais ali quem falou o quê, como falou, não quem, né? Mas assim, um grupo falou isso, outros levantaram isso sem colocar nome, mas mostrando ali que houve discussões que não estava todo mundo consensuado. O que quer dizer o seguinte, apesar da grita aí da nossa querida Gleisi Hoffmann, mesmo aqueles que são mais alinhados ideologicamente com o governo também entendem que há de se ter alguma responsabilidade fiscal. Se isso não for acontecer, aí sim a gente tem um problema. E eu acho que aí, muito adequadamente, o nosso querido Danilo Forte chegou a falar aí na entrevista que ele deu, acho que ontem ou anteontem, que tem dó do Fernando Haddad, porque realmente ele não tem a menor chance, a não ser que ele consiga convencer o governo de que isso é necessário. Como é muito difícil você encontrar o Lula em Brasília, né, ou no Brasil até, fica muito difícil de a gente conseguir controlar esse tipo de coisa. Agora saiu o número da arrecadação hoje, a arrecadação já caiu. Por quê? Porque a economia vai parando, o juro está muito alto, e esse é um efeito esperado da política econômica. Então, vai caindo a arrecadação e você não pode ter despesas acima disso, que você aumenta a dívida. Se você deve mais, quem empresta dinheiro para o governo, que sou eu, você e todo mundo que compra título do Tesouro ou investe em algum fundo de investimento, né? Quem tem um dinheirinho sobrando que investe, acaba emprestando dinheiro para o governo, mas você cobra cada vez mais caro, porque você tem medo que aquela dívida cresça tanto, que um dia ele vire para você e fala, olha, não vou pagar, devo, não nego, pago quando puder. E é isso que é um devo, problema. Não nego ou pago quando aparecer um desenrola na vida, não é? É isso. Mas, Rodrigo, é muito curioso esses sinais trocados do governo federal. Acho que você tocou num ponto que aí, só para a gente fechar a nossa conversa, porque o programa tem muita coisa, a gente tem muita coisa no programa, inclusive uma entrevista com a Adriana Ventura, líder do Novo, para falar sobre a PEC da anistia. É muito curioso esse tipo de sinal trocado da parte do governo federal. Por quê? Porque você tem o Fernando Haddad tentando fazer, né, quase como um profeta pregando no meio do deserto, né, com seu estilo, que não é dos mais ortodoxos, mas enfim, ele tenta fazer a parte dele, e você do outro lado, você tem essa ala do PT, que é uma ala, digamos que, conservadora nos seus princípios anticapitalistas, digamos assim, para não falar outra coisa, né, que bate ali nas mesmas teclas, né? Você precisa ter um Estado que, enfim, que não seja um Estado liberal, que seja aquele Estado que induz a economia, etc, 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 aquela mesma ladainha que a gente já conversou N vezes aqui, e não é novidade para absolutamente ninguém. Mas só que para o mercado fica realmente essa situação meio dúbia, né, Rodrigo? Pelo menos eu imagino, porque é o mesmo governo, que existe uma ala
que ela é um pouco mais pragmática, mas também tem aquela ala que não quer reforma administrativa, como você falou, a Esther Dweck, ela é um ponto de resistência em relação ao projeto da reforma administrativa, o projeto está sendo capitaneado pelo Arthur Lira, e o Arthur Lira quer, porque quer votar a reforma administrativa já em 2023, e aí você tem aí a Gleisi Hoffmann tentando baixar os juros na marra, e enfim, e aí fica essa briga aí desses médico e monstro, né, tomando conta desse estado, e fica essa coisa meio esquizofrênica, e eu acho que o mercado sente isso, e isso, aí que vem a minha pergunta, eu acho que o mercado percebe isso e precifica isso para no médio e longo prazo, né, Rodrigo? É isso, precifica, cobra um prêmio, né, como a gente chama, cobra um pouco mais caro para correr esse risco aí do governo. E isso tudo com aquilo que eu falei, que ainda é majorado, né, é aumentado com esse problema internacional, né? Hoje a gente teve decisão de juros num monte de países. Suécia aumentou juro, Noruega aumentou juro, Turquia aumentou juro, o Banco da Inglaterra não aumentou juro, mas foi até surpreendente, mas disse que o juro vai ficar mais alto por mais tempo. O Fed ontem não aumentou, mas disse também que provavelmente antes do último trimestre de 2024 não tem corte de juros. Então, assim, todo mundo está subindo juros, e aí a gente tem que ter uma situação muito bem ajeitadinha dentro do país para poder continuar colhendo os frutos como é que se diz, da decisão do Roberto Campos Neto, ou do Banco Central, não é do Roberto Campos Neto, mas do Copom, de subir os juros antes de todo mundo. E acreditar que a inflação não era transitória, que era algo que tinha que se combater, etc. E tal. Então, a gente partiu na frente. Agora, para ficar na frente, a gente precisa que o fiscal, que as contas do governo estejam em ordem, e o governo, por enquanto, não dá sinais de que isso vai acontecer. E aquela história do Lula de la garantia sou eu, né? Não precisa se preocupar, porque eu sempre fui fiscalmente responsável. Não parece que é crível, né? Tá certo. Uma última pergunta, Rodrigo. Você compraria um carro usado do senhor Lula, do Mr. L? Não. Você vai me arranjar problema com o STF. Deixa quieto. Rodrigo Oliveira, obrigado pela atenção, meu querido. Até a próxima. E, enfim, e te agradeço mais uma vez pela participação aqui no Meu Dia em Brasília. Você sempre abrilhantando esse programa com seus comentários precisos e muito técnicos obrigado. E principalmente esclarecedores sobre economia e sobre um assunto que é tão difícil de a gente conseguir interpretar nesse Brasil de hoje, ainda mais em um governo cheio de personagens curiosos, para não falar o mínimo. Abraço, querido. É isso, só avisando, hein? Quem está aí acompanhando o mercado, os juros então estão subindo, juros futuros hoje subindo e Bovespa caindo 1,75 nesse momento, hein? Boa sorte para todo mundo aí.